Em certo momento, Jesus está ali para ser escutado, ouvido pelos publicanos e pecadores. Eles estão se reunindo ali para ouvi-lo e, ao mesmo tempo, os fariseus, os religiosos, estão indignados, falando: quem é esse tal de Jesus que senta com esses imundos, com esses pecadores, com esses homens que Deus rejeita, que Deus abomina? Porque, de fato, os judeus não se aproximavam. Os publicanos eram os cobradores de impostos, que eram parte do povo de Deus, mas a serviço de Roma. Então eles tiravam dinheiro do povo de Deus para entregar para Roma. Então os religiosos, os fariseus especialmente, não se sentavam, não conversavam com os publicanos. E outros aqui que são chamados de pecadores, tanto quanto os publicanos, que também eram rejeitados por aqueles religiosos que se consideravam melhores do que esses imundos, que eles não se relacionavam. Mas esse tal de Jesus agora estava conversando. Então Jesus agora, nesse contexto, ele conta uma parábola. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, ele diz assim, a parábola então da ovelha perdida. Então Jesus lhes contou esta parábola. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne os amigos e vizinhos e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Veja que Jesus está ensinando àquele grupo e a nós hoje também a respeito do Deus que nós cremos. Diante daquela situação, Jesus conta esta parábola então da ovelha perdida. Vamos compreender algumas coisas aqui. Naquela época era bem comum as ovelhas. Era bem comum para aquelas pessoas conhecer mais ou menos a dinâmica, como funcionava, como que era uma criação aí deste animal. As ovelhas, elas são criaturas que vivem em grupo. E quando uma ovelha se separa do grupo, ela vai caminhando inicialmente, mas depois quando ela percebe, ele olha em volta e percebe que ela está sozinha, ela, deixa eu usar essa palavra, se desespera, fica sem reação e ela simplesmente se assenta. Ela deita ali na grama ou onde ela estiver e ela fica sem reação alguma. Fica completamente perdida e exposta aos predadores. Bem interessante para a gente compreender o porquê que nós somos vistos como ovelhas do Senhor. Mas isso a gente vai conversar mais para frente ainda no estudo desta parábola. Jesus então coloca que no reino de Deus, que Deus, ele é como aquele pastor. Ele tem as ovelhas dele e ele tem ali as suas 100 ovelhas. Ele coloca um número aqui, simbólico. Então tem aquelas 100 ovelhas, mas aí ele conhece cada uma das suas ovelhas. E no final do dia ele vai contar, e ele conta ali com os seus funcionários, no final do dia, as suas ovelhas, e ele, 99, faltou uma. E ele conta de novo, faltou uma. E aí ele olha e procura no seu aprisco e fala, é aquela ovelha X que está faltando. Ali então, já é o fim da tarde, e ele estava já para descansar, para se reunir com a sua família e dormir e tudo mais, mas, então ele entrega as outras 99 aos seus funcionários, para que coloquem no local seguro, e ali então agora, ao invés de se preparar para o descanso, ele sai para procurar a sua ovelha perdida. Ao invés de se comportar como alguém que vai falar mal dessa ovelha, vamos dizer assim, desgraçada dessa ovelha, não tem consideração, aqui ela tem comida, aqui ela tem bebida, aqui ela tem proteção, eu dou tudo do melhor, e essa sem vergonha saiu, fugiu do meu aprisco, agora que morra também, vai ter o que merece. Não, esse pastor agora se prepara, pega a sua aguinha, põe a sua roupa para ele caminhar, e ele vai caminhar, e ele vai se sujar, e ele vai ter que enfrentar a noite, e ele leva uma luz, porque de repente se começar a escurecer muito para ele poder caminhar, mas ele não vai voltar
para a sua casa sem a sua ovelha. E ao encontrar a sua ovelha, quem sabe ela está ferida, quem sabe ela está aí com os parasitas, os carrapatos, sei lá, o que está nessa ovelha, o sangue dos ferimentos, essa ovelha está imóvel. Ele chama essa ovelha conhece a voz do seu pastor, mas ela não responde. Ela está sem ação, ela está apavorada, ela está longe das outras ovelhas. Ela nem mais a voz do pastor ela escuta, ela reconhece. Esse pastor então vai até ela, pega essa ovelha e a coloca no seu ombro. E agora, o pessoal do oitavo já escutou esse sermão algumas vezes. A sujeira desta ovelha é a sujeira que está na veste do pastor. O sangue, o pus dos machucados agora escorrem pela roupa do pastor. Os parasitas que caminhavam agora nessa ovelha começam a caminhar pelo pastor. O cheiro ruim desta ovelha que estava perdida agora está nas vestes do pastor. E esse pastor agora não vai reclamando, mas vai feliz para casa, carregando a sua ovelha. E quando ele chega na sua propriedade, ele olha para os seus funcionários, para a sua família, fala: gente, a minha ovelhinha, essa daqui, a ovelha X, Y, Z, sei lá qual é o nome dessa ovelha, estava perdida e ela está aqui. Chame os vizinhos, porque olha, é tempo de estarmos alegres. E ele celebra a alegria daquela ovelha que estava perdida. Jesus está mostrando para a gente que tipo de Deus é o Deus da Bíblia. Não é um Deus carrasco, punitivo, que vai pesar a mão qualquer hora. Se você escorregar um pouquinho, ele vai te dar um cascudo na cabeça para mereceu, sem vergonha. Não, é um bom pastor que vai ao encontro das suas ovelhas. E sabe, Jesus é esse bom pastor, porque Jesus é Deus e Ele está nos céus. Mas um dia, eu e você, nós nos tornamos estas ovelhas perdidas. E Ele desceu lá do céu e veio à terra. E Ele deixou toda a glória de Deus e se fez homem. Lembra daquele pastor que ao invés de ir para o seu descanso, ele teve que vestir a sua roupa para sair numa jornada difícil, perigosa, no meio das trevas? Esse é Jesus. Quando é Deus que se faz homem, encarna e se faz homem, entra na nossa realidade humana. E agora o Deus Criador dos céus e da terra se torna 100% homem. Passar por enfermidades, por dores, por angústias e até pela nossa morte. Então esse bom pastor vem, e ele vem e nos encontra no nosso esconderijo, na nossa fuga da presença de Deus, distantes do aprisco do Senhor. Ele veio para me encontrar, ele veio para te encontrar. E ele vai, e enquanto ele não nos encontra, ele não vai parar. Jesus veio, e na cruz do Calvário, ele me encontrou e ele te encontrou. E sabe de uma coisa? A minha sujeira chamada pecado e a tua imundícia chamada pecado caiu sobre ele. A nossa sujeira ficou nas vestes dele. A nossa imundícia, o nosso pecado, a nossa culpa, a nossa vergonha, tudo aquilo quando ele foi pregado, caiu sobre ele. Ali o bom pastor estava me carregando nos ombros. Ali o bom pastor estava te carregando nos ombros. E a imundícia destas ovelhas caiu sobre ele. E o nosso pecado caiu sobre ele. E ele nos leva agora para a presença dele, lá na fazenda dele, no aprisco dele. Sabe de uma coisa? Tem muito crente, querendo ser crente longe da igreja, longe da comunidade da fé. Porque diz que as outras ovelhas são hipócritas, que as outras ovelhas são imundas, que as outras ovelhas dizem que tem fé, mas não tem fé. Mas sabe de uma coisa? Você é igualzinho. E não existe ovelha de Cristo para ser criada fora do aprisco. É necessário vir sim para a igreja, e não para uma igreja invisível espiritual. Eu faço parte, pastor, da igreja invisível de Cristo sobre a terra. Não, querido, se você é crente, você faz sim, eu também. Mas é necessário estar junto com as outras ovelhas, porque as ovelhas são animais gregários, que tem que estar junto, vivendo junto, crescendo junto, porque uma se norteia pela presença da outra. A gente ouve a voz do pastor muitas vezes, porque a outra fala: opa, tá vendo? Ele está chamando a gente ali na porteira, vamos ali, olha, é a hora da água agora, ele está direcionando a gente. E a gente caminha juntos, ovelhas imperfeitas,
Ovelhas que precisam de correção, que precisam de auxílio, cada um de nós com as nossas falhas, mas nós temos que estar no aprisco do Senhor, porque a salvação é individual. Quando Jesus me encontrou, eu estava lá perdido, sozinho, deitado, apavorado nas garras do diabo, nas trevas, mas Ele me trouxe nos ombros, mas Ele me inseriu, me colocou no seu aprisco, chamado igreja. E lá, com todas as imperfeições da igreja, dos pastores, com todas as imperfeições dos crentes, é lá que Ele quer cuidar de mim, é lá que Ele quer cuidar de você. E lá, nós, com as nossas imperfeições, nós somos, pela graça de Deus, usados por Deus para modelar a vida dos outros. E Deus vai usar a vida dos outros para modelar as nossas vidas. E lá nós somos cuidados e ministrados. Até que um dia, quando esse bom pastor voltar da glória, na sua glória, no seu corpo glorificado, ao som das trombetas e anjos voando pelo céu, aí então nós estaremos para sempre na presença do Pai, levados ao Pai através desse bom pastor que é Jesus. E é só Ele, queridos, não tem outro bom pastor. Todos os outros são mercenários, todos os outros são falsos profetas. Não há caminho para o Pai a não ser através do bom pastor, porque é Ele que nos encontra. E Ele tomou sobre si as nossas dores e a nossa imundícia caiu sobre Ele. E Ele fez isso para que nós estivéssemos no aprisco do Pai, para até a volta dele em glória, para que então sejamos levados de forma perfeita. E ali estaremos para sempre, com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que essa mensagem toque no teu coração e que você saiba que a ovelha é um ser gregário que deve viver no meio das outras ovelhas. Se você é crente e não está indo numa igreja, procure uma igreja. Não procure uma igreja perfeita não, porque não existe, mas procure uma igreja que, apesar de todas as imperfeições, prega-se Cristo, somente Cristo, ninguém além de Cristo. E numa igreja onde a palavra de Deus é o fundamento e a verdade. Faça isso e o Senhor vai te abençoar e vai te conduzir de graça em graça, de bênção em bênção, apesar das lutas, até a volta do Senhor em glória. Amém.